Bem, amigos do Dimensão News, mais um boletim ao vivo. Estamos aqui no Hospital de Tramandaí e a pergunta que chega ao Dimensão News, todo dia, toda hora, como está a situação de Tramandaí? Como está o Covid de Tramandaí? Então, viemos falar com o Dr. Genaro, diretor do hospital, para saber realmente como está a situação. Porque as cidades, o número de pacientes vem aumentando, né? Muita gente também recuperada, graças a Deus, mas estamos numa guerra, como diz a maioria dos médicos, né, na área da saúde, especialistas em UTI, falam que a guerra não está fácil. E o Dr. Genaro já pegou seu boletim, já pegou seu papel, está aqui passando para essa reportagem de Dimensão News, como é que está a situação agora, na tarde de hoje, né, aqui em Tramandaí. Dr. Genaro, boa tarde. Boa tarde, Bueno. Boa tarde, amigos da Dimensão News. Sempre um prazer, né, estar conversando com vocês. A resposta, Bueno, não é muito diferente da resposta que eu te dei a semana passada, quando fizemos uma entrevista. Até eu chamava a atenção a semana passada, que eu dizia que nós tínhamos que fazer uma entrevista de manhã e uma de tarde, porque a dinâmica da evolução do processo é tão grande que dia a dia vai mudando, tá? Qual é a realidade hoje? Hoje a realidade são hospitais lotados, seja de UTI Covid, seja de pacientes clínicos Covid, ou seja, pacientes que não precisam leitos críticos ou leitos de UTI, e uma situação de um volume muito grande de pacientes aguardando leito nos postos de atendimento, nos pronto-atendimentos e nos postos de saúde, tá? É uma situação muito difícil. Sem dúvida alguma, nós estamos passando o maior pico da pandemia desde que começou, né? A nossa expectativa era que a partir dos lockdowns a gente pudesse reduzir a taxa de contaminação, mas os números indicam de que a gente não conseguiu fazer isto, ou seja, aparentemente ainda nós não temos reflexo positivo da parada. A própria população está se dando conta da gravidade, né? Tem muita gente que está perdendo a vida, inclusive sem chegar num equipamento hospitalar, sem chegar no hospital. Estão morrendo nos postos de saúde, muita gente. Já foram várias pessoas que pereceram sem conseguir chegar a um leito hospitalar. Isso é altamente preocupante, isso mostra o estresse do sistema, isso mostra que nós estamos, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, estaríamos colapsados, o sistema hospitalar. E eu dizia, e digo hoje, que a solução para isto não está necessariamente somente em abertura de novos leitos hospitalares, e sim em nós resolvermos na rua o distanciamento social para que a gente consiga baixar a taxa de contaminação. Esses dados que o senhor tem aí, que o senhor nos trouxe agora em papel, qual é o número hoje em Tramandaí? Como é que está a situação no hospital, nos postos aqui? Bom, deixa eu te dizer que a nossa UTI está lotada. Nós temos a UTI, eu vou só fazer aproveitar um minutinho, tá? Sem conseguir chegar só um minutinho, já seguimos a nossa conversa. Vou aproveitar para colocar também nas minhas redes sociais, sim, para a gente divulgar. Tudo também. ao vivo. Tudo ao vivo. Bom, então é o seguinte, hoje nós temos 36 pacientes Covid de UTI, com perfil de UTI, internado no Hospital de Tramandaí. E temos em torno de 10 a 12 pacientes com perfil de clínica internados. Amanhã nós temos uma reunião com a 18ª Coordenadoria de Saúde e nós estamos
provavelmente indo até 24 leitos de clínicos. Então, nós vamos ficar aí em torno de 30 leitos Covid, 30 leitos de UTI e mais uns 24, 25 leitos. Quase 60 leitos Covid. Bom, isso significa preocupante, porque isso significa, a ocupação de uma parte importante do hospital, quase que a metade do hospital está destinado a leito Covid, né? E as outras comorbidades continuam chegando. Então, nos preocupa atender o pessoal da Covid, mas nos preocupa também as outras comorbidades, porque continua chegando gente infartada, continua chegando gente com AVC, continua chegando gente com traumas, traumatologia. Tá? E isso nos preocupa na medida em que o hospital está lotado Covid, mas está lotado das outras comorbidades também. Nós temos pouca margem de gestão. Um dado interessante, que talvez os teus ouvintes vão, enfim, se preocupar, em 22 de fevereiro, ou seja, há 20 dias atrás. 20 dias atrás, nós tínhamos 5 pacientes com perfil de UTI, aguardando leito, nos postos e nas UPAs aqui da região, e 13 pacientes com perfil clínico. Então, nós tínhamos 5 pacientes com perfil de UTI aguardando leito e 13 aguardando leito clínico. Já era ruim naquela época. Eu me lembro que em fevereiro a gente disse, estamos no pico da pandemia, tá? Isso no dia 20 de fevereiro. Eu vou no gráfico para o dia 8 de março, 9 de março. No dia 9 de março, o que eram 5 leitos se transformaram em 65 leitos. Ou seja, hoje tem 65 pessoas aguardando leitos de UTI nos postos e nas UPAs. E o que era 13 leitos clínicos, ou seja, que não precisaria de UTI, passou para 43. Então, se tu somar 65 mais 43, nós temos hoje 108 pacientes aguardando leitos nos hospitais da nossa região ou de fora da região. Isso é o indicativo mais contumaz, mais claro, de que o sistema realmente chegou no seu limite. Funciona, mas ele funciona, mas tá como no o seu SUS limite. funciona, mas está no seu limite. Tá no limite. Se eu não posso ter 103, 104 pessoas aguardando leito fora do hospital. Porque qual é a perspectiva desses 65 pacientes que estavam aguardando nos postos de saúde e na UPA? Se eu não conseguir gerar velocidade para trazer para dentro do hospital, o prognóstico é ruim. São pessoas que estão entubadas, né, nos pronto atendimento, nos postos. Então, assim, o que a população pode fazer? Nos ajudar no processo de não haver a contaminação, diminuir a taxa de contaminação. Vejo, por exemplo, com muita tristeza, muita gente brigando, porque fechou o supermercado, porque fechou, as lojas estão fechadas. Gente, isto é salvar vidas. Nós estamos tentando salvar vidas. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato para o consumidor, eu sei que é ruim para o empresário, eu sei que é ruim para o trabalhador, mas pior é tu estar num posto de saúde, entubado, aguardando leito de UTI e não ter. Doutor Genaro, o senhor que também trabalha nessa área de saúde de hospital, nós temos aqui 23 municípios que, de uma maneira ou de outra, desaguam dentro do Hospital de Tramandaí, né? A comunidade Cidreira, de Pinhal, muitos vêm de Osório, de Capão, tudo tem hospital, mas eles desaguam no regional. Pergunta, já estão usando alguma ambulância para ter pessoas, não sabe se tem alguma pessoa dentro de ambulância em algum hospital, algum lugar esperando leito?
Já aconteceu em alguns hospitais. Aqui, graças a Deus, a gente não precisou fazer ainda, mas já aconteceu em hospitais aqui da região que a pessoa ficou dentro da ambulância aguardando o leito da emergência. Aconteceu em hospitais aqui da região. E não é muito improvável que possa acontecer no Hospital de Tramandaí. Por quê? Porque, por exemplo, se porventura a regulação me colocar hoje, agora, nesse exato momento, uma vaga zero, trazerem um paciente mesmo sem leito, ele não tem onde ficar, vai ter que ficar dentro da ambulância. Isso a gente vai tentar evitar o máximo possível, mas é uma situação que é factível de acontecer. Aconteceu em Manaus, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Acre, aconteceu no Rio de Janeiro. Em Torres não aconteceu? Eu não sei se Torres, eu sei de um caso, acho que foi em Capão da Canoa. Eu não sei de Torres, eu não sei. Acho que estava aguardando dentro da ambulância. Então, assim, é muito triste isso, Bueno. A gente trabalha incansavelmente, 24 horas por dia, para dar dignidade. O importante, sabe o que é, Bueno? A gente precisa dar dignidade ao tratamento do paciente. Então, um paciente que está num pronto atendimento, ou numa UPA, entubado, ele está sendo tratado pelos médicos daquela instituição. Mas ele não está tendo assistência devida. Ele teria que estar dentro de uma UTI. E ele não está dentro de uma UTI. Isso é falta de dignidade. Ou seja, a gente precisa dar dignidade aos nossos pacientes. Mas só que, pelo crescimento da pandemia, pela forma como está a curva de ascensão da taxa de contaminação, pela demanda que nós estamos tendo de leitos, é humanamente impossível. Por mais que a gente queira abrir leitos, enquanto continuar esta taxa de contaminação, a gente não vai conseguir dar conta de toda a demanda. A situação do oxigênio está se apertando no Rio Grande do Sul. A situação, tem muita gente que não tem o vasilhame para conseguir colocar, mesmo tendo oxigênio, não consegue ter o vasilhame para trocar ou para ser colocado. O senhor tem alguma coisa sobre isso ou não? O Hospital de Tramandaí tem um contrato muito robusto com a IBG, tá? Que é uma empresa que fornece oxigênio. Nesse exato momento, agora há pouco, questão de meia hora atrás, chegou o caminhão para preencher o nosso cilindro. Nós temos um cilindro de 400, 500 metros cúbicos, então nós temos oxigênio suficiente. No Hospital de Tramandaí não faltou oxigênio, mas nós triplicamos o consumo de oxigênio. Eu abastecia uma vez por semana, agora estou abastecendo 2 vezes por semana o tanque, né? O tanque principal. O que está acontecendo, e eu sei, é que os pronto atendimento e as UPAs que estão ficando com muito, aqueles 65 pacientes que eu te disse ali, e mais alguns talvez dos 43, eles estão tendo que usar muito oxigênio em balão, em cilindro. Um cilindro, dependendo da pressão que se use, leva 2 horas para ser consumido. Então, tu imagina, um paciente que fica 24 horas precisa... 12. De 10 a 12 cilindros por dia. Daquele cilindro grande, tá? Então, tu imagina o tamanho da encrenca. E o que está acontecendo é que os municípios estão tendo dificuldades. Eu até andei emprestando alguns cilindros para Imbé, para Tramandaí. Eles estão tendo dificuldade de reposição desse oxigênio, tá? É absolutamente compreensível, porque a demanda que eles estão tendo é uma demanda que não poderiam estar tendo. Estão tendo a demanda porque o paciente não gira dentro do pronto atendimento e da UPA. Deveria girar. Então, tu usa, sei lá, 2, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas tu usa de um paciente, mas o paciente foi para o hospital, aí tu não vai usar mais com aquele paciente. Mas tem paciente que está 5 dias usando. Então, 5 vezes 10 dá 50 cilindros que ele já consumiu. Isso é muito importante, é impactante e eu acho que é uma coisa que pode vir dar problema, sim, a falta de oxigênio. Mas alguma coisa que o senhor possa passar para os nossos ouvintes, Claro. da dimensão
News. Vamos agradecer ao Dr. Genaro, ao vivo no Dimensão News, diretor do Hospital de Tramandaí, passando aos senhores agora o que está acontecendo aqui. Tem um ouvinte nosso, um assistente da live, que disse o seguinte: vocês estão colocando a responsabilidade todas nas costas do povo, tá? E querem que fiquem em casa. Isso é uma opinião que é importante, mas eu vou dar um registro, vou fazer um registro. Há um índice, bueno, não sei quantos minutos nós temos, mas há um índice muito importante que foi abandonado. No início foi muito utilizado e depois foi abandonado. As companhias de telefone, elas conseguem monitorar via satélite a posição, geoposicionamento dos celulares. Então, por exemplo, a minha companhia de telefone sabe onde está meu celular. Ele consegue localizar onde está meu celular. Consegue localizar onde está o teu celular. O meu celular, em relação ao teu celular, está a uma distância de menos de 1 metro. Isso eles conseguem via satélite, através de um software que eles têm, uma empresa chamada Inloco, que faz isso. Eles conseguem identificar a distância dos celulares. A distância dos celulares dá, em média, qual é o chamado distanciamento social. Então, chama-se índice de isolamento social. Tá? Só para tu ter uma ideia, só para a gente começar a relembrar as coisas. No início, quando nós iniciamos em 2020, em 1º de março de 2020, o nosso índice de isolamento social era de 42%. O que significa isso? 42% das pessoas mantinham distanciamento social. Dos 100% das pessoas que têm telefone, todas têm, 42% mantinham distanciamento social. Bom, quando começou a história de que precisávamos ter distanciamento social, fique em casa e tal, nós chegamos por volta de junho, nós chegamos a ter o distanciamento social chegou a 62,2%. O que os técnicos indicam? Que a gente precisa ter um distanciamento social para baixar a curva de contaminação de no mínimo 50% a 55%. Tá? Esse seria o ideal, que 50% das pessoas mantivessem o distanciamento social. Ou seja, aquela distância de 2,5 metros. Então, nós chegamos a 62,2%, que é um índice fabuloso, muito bom. Se a gente conseguisse manter o índice de isolamento social em 62%, nós não estaríamos com a taxa de contaminação do jeito que nós estamos. Com todo o trabalho, todo o sacrifício que a gente fez, alertando as pessoas de que tem que ter distanciamento social, o lockdown, olha isso aqui, Sidney, do lockdown, de afastamento social, e piripipi, que tem que ter afastamento e tal. No dia 5/3, o índice de isolamento social era de 31,7%. O nosso índice de isolamento social hoje é menor do que era antes da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos um índice maior de distanciamento social do que nós temos hoje. Com 31,7% de índice de isolamento social, isso aqui é dado do dia 5/3. Estou te mostrando aqui, ó, 5/3. Nosso ouvinte pode ver, 5/3. 31,7%. No Brasil, o índice de isolamento social no dia 5 era de 32,7% no Brasil. O Rio Grande do Sul está exatamente, olha onde anda o Rio Grande do Sul em relação ao distanciamento social. Ó, 32,71%. Nós estamos em 16º lugar em distanciamento social. Somos um dos piores estados em relação ao distanciamento social e, casualmente, somos um dos piores estados em relação à taxa de contaminação pelo Covid. Isso diz tudo. Com isso, então, se a gente não tiver distanciamento social,
Se a gente não preservar a questão do uso da máscara, álcool em gel, se a gente não se distanciar, se não fizer afastamento das pessoas, se não diminuir a mobilidade social, o sistema de saúde vai continuar colapsado. Ontem eu estava assistindo televisão, Genaro, e um repórter comentou que está saindo mais variantes desse vírus. Tá, nós já temos com o P1 e P2. Agora, sei lá que número vão dar para esse agora. Mas que esse ainda não, mesmo passando por cientistas e médicos, laboratórios e tudo mais, ainda não conseguiu se identificar esse vírus que está na Europa. Ou seja, não tem remédio para isso, não tem vacina ainda para isso. Na verdade, assim, a explicação seria um pouco mais longa, mas, assim, tanto a P1, principalmente a P1, que é a brasileira, que é a variante brasileira, aparentemente já foi testado por algumas vacinas e ela reage bem ao P1, a vacina reage bem ao P1. Ou seja, apesar da variante brasileira ser contaminar mais rápido, contaminar mais gente e ser mais agressiva, ela está contemplada dentro da vacina, tá? O que acontece um pouco diferente? Só para ter uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, que eu acho que é um dado interessante. O coronavírus original, o primeiro que começou a contaminar todo mundo, ele tinha uma taxa de contaminação de 1 para 3, ou seja, cada pessoa contaminava 3 pessoas, tá? Essa era a taxa de contaminação. Esta variante brasileira, ela contamina 12 pessoas. Ou seja, cada pessoa contaminada tem capacidade de contaminar 12. Então, ele é 4 vezes mais agressivo em termos de contaminação. E, além disso, ele aparentemente apresenta a forma mais grave da doença. Ele ataca mais rapidamente o sistema respiratório pulmonar e tal. O atual de hoje. Essa nova variante aí, tá? Bom. E essa outra que está surgindo? Essa outra que está surgindo, há poucos dados científicos a respeito dela, tá? Um dos cientistas ontem comentou ao repórter que não sabia como é que iriam agir. Ele não se tem ainda informações. Acontece que pode ser a união de 2 vírus, pode ser não só uma variante do vírus do coronavírus, mas pode ser a união do coronavírus com outro tipo de vírus, tá? Então, é uma situação que eu nem vou me manifestar muito sobre ela, porque não há dados sobre isso. Mas eu vou te dizer, não está fácil de lutar contra esta situação. Se vier uma nova onda com vírus diferente, mas há um dado muito importante, que as pessoas precisam ter esta informação. A velocidade da vacinação pode ser prejudicial no combate da pandemia. E eu vou explicar por quê. O fato da gente ir vacinando devagar, e tu ir devagar imunizando as pessoas, o vírus pode começar a fazer a leitura desta vacina e começar a se mutar para que a vacina não tenha mais efeito. Então, o importante na vacinação é o choque. No mínimo 70%, 60%, 70% da população ser vacinada rapidamente, como aconteceu no H1N1, que em poucos meses, 2, 3 meses, a gente vacinou 80% da população. É o choque. Se a gente deixar para vacinar devagar, por exemplo, hoje nós temos, 4, 5% da população vacinada. O fato de nós irmos vacinando muito devagar pode dar ao vírus a condição de ele se mutar para conseguir combater a vacina. É muito perigoso o que está acontecendo. Ou a gente vacina de uma vez a população necessária para criar um muro imunológico, ou então a vacina não vai ter efeito nenhum. Ao contrário, pode gerar um vírus mais resistente. Bom, gente do Dimensão News, nós estivemos hoje à tarde conversando com o Dr. Genaro, diretor do Hospital de Tramandaí, onde está super lotado, já passou do número de leitos de UTI, de leitos gerais, a coisa está terrível. E não só em Tramandaí, em tudo que é lugar. Passamos para deixar para vocês chamar mais atenção do que está acontecendo.
use a máscara e use um litrinho, né? Um vidrinho de gel, de álcool, né? Olha aqui, ó. Janara anda com um pequenininho. Esse é o essencial. Porque aí não atrapalha, bota no bolso, na calça, em algum lugarzinho, e você vai se... Obrigado, Janara. Vai se desinfetando. É o essencial. Porque assim, ó, não tem, que nem o doutor Genaro falou, se tiver que chegar hoje um paciente para ser conduzido a uma UTI aqui dentro do hospital de Tramandaí, ele vai ser atendido. Claro que vai ser atendido, mas ele vai ficar na ambulância, porque não tem mais leito. Já estamos chegando neste pé. Obrigado pela atenção, Genaro. Muito obrigado a Ti Bueno, obrigado a Sidney, obrigado ao pessoal da TV Dimensão e a todos os ouvintes, a todos os assistentes da TV e da nossa live que nos acompanharam. E se cuidem, principalmente, fundamental, distanciamento social. Procurem circular o mínimo possível. O vírus está à espreita. Procurem circular o mínimo possível. E não só está à espreita, como ele está muito mais agressivo do que antes. Então, preservem a vida, que a vida é a única coisa certa que a gente tem. Sidney Dutra, as imagens é dele aqui direto do Hospital de Tramandaí. José Bueno para o Dimensão News ao vivo. A gente volta em seguidinha com mais notícias. Aguarde.